a prevalência do Alzheimer, depois dos 65 anos, é 8%. E o Parkinson é de 1 a 2% depois dessa idade. Meu Inclusive, Deus. não é incomum que as duas coexistam. Então, é uma doença que ela é multifacetada, é uma doença neurodegenerativa, ou seja, pressupõe a perda neuronal, o neurônio morre, e é curioso que não é uma doença cerebral. Tá aqui o cérebro, tá aqui a nossa medula espinhal, é no meio aqui do tronco cerebral. Olha que curioso. É uma doença que Nossa. fica na região entre o cérebro e a medula, que para de produzir dopamina, que é uma substância que a gente conhece muito do prazer, mas também a substância do refinamento do movimento. Então, a grande característica dessa doença, tem vários tipos de doença de Parkinson, incrível, nessa minha carreira aí de 20 anos como neurologista, e eu fiz meu mestrado, doutorado, tenho capítulos de livro de Parkinson, eu nunca vi um Parkinson igual ao outro. Isso é um detalhe importante a Nossa, ser dito. é. Mas ele se divide em dois grupões, tá? Que é o rígido acinético, que é o cara paradão, lento e duro. Então, lento e duro. E aquele que a gente mais conhece, que é o tremorígeno, né? Que é mais conhecido. Tem muitos pacientes com Parkinson que não têm tremor, mas que são lentos e rígidos. E resta saber qual é o tipo do Parkinson do senador José Serra, para a gente poder, enfim, ter algum tipo de percepção de prognóstico. Tá? Ela não é uma doença, conheço vários artistas, colegas com doença de Parkinson que levam suas vidas normais. Nós temos um ator que foi muito adiante, né, que foi o Paulo José. Paulo José. O próprio Michael Fox, que teve uma variante do Parkinson, que é o parkinsonismo juvenil, o parkinsonismo precoce, e aí, mesmo assim, ele ainda atua. Então, de novo, cada indivíduo é um ser único e cada doença de Parkinson tem uma peculiaridade que não é necessariamente uma má notícia. E a lucidez é comprometida? A lucidez é comprometida em cerca de 20 a 25% dos casos, mas em estágios tardios. E é uma lucidez que não é a mesma do Alzheimer. É uma lucidez mais de botar as coisas em prática. Os pacientes não perdem a orientação do tempo e do espaço. É mais uma desorientação para pegar coisas, para fazer movimentos, mas isso ocorre só numa pequena parcela de pacientes e lá na frente. O que se diz, o que tem no noticiário hoje, é que ele estaria numa fase inicial da doença e que ele iria fazer um tratamento, digamos, experimental. Ah, tá. Interessante isso, porque existem umas linhas de tratamento que são bem experimentais. Existe até uma vacina contra o Parkinson, sabia disso? Não. Existem também anticorpos monoclonais que são utilizados para artrite reumatoide, para esclerose múltipla, que também podem ser utilizados no Parkinson com um certo nível de evidência. Então, eu acredito que seja alguma dessas duas variantes. Existe um gene também que a gente pode... Doença de Parkinson raramente é genético, tá? Mas tu pegar toda a população de pacientes com doença de Parkinson, a doença de Parkinson mais comum, cerca da metade deles é positiva para um gene que chama LARK2. LARK2, não importa. Mas e com esse gene também é possível saber que medicamentos, medicamentos mais específicos e mais assertivos dentro da constelação de medicamentos existentes para a doença de Parkinson. Então, provavelmente ele vai fazer todos esses recursos e eu tenho certeza que ele vai contornar isso e vai continuar a sua vida funcional, como muitos pacientes que têm síndrome de Parkinson, que às vezes a gente nem percebe que estão aí caminhando nas ruas. A gente tem... existem bons remédios, grandes medicamentos. Existem remédios... A maioria dos remédios só mexe nos sintomas, não mexe na causa. Tá? Apenas um medicamento que talvez tenha alguma chance de frear a doença, tá? Que é um medicamento chamado Razagilina, o Azilect. Estou dizendo isso porque muitos pacientes meus estão aqui nos assistindo, então já aproveito então para mandar esse recado para eles. Ele tem esse potencial. E o resto dos outros medicamentos, eles tratam mais esses sintomas, que são esses: a rigidez, o tremor, a instabilidade postural e a lentidão. A lentidão é a principal marca da doença de Parkinson. Os pacientes, alguns ficam tão lentos que a face
ela fica hipomímica, ela fica como se fosse uma máscara, né? O James Parkinson, quando descreveu a doença em 1817, ele falou que os pacientes pareciam que tinham uma máscara na face, porque eles perdiam a expressão facial e também as piscadas. Em geral, o ser humano pisca de 20 a 40 piscadas por minuto, e os pacientes com Parkinson às vezes piscam uma vez, 2 por minuto. Então é outra coisa que a gente tem que cuidar bastante, é manter sempre hidratada as nossas, né, a nossa córnea. Existe alguma prevenção? Porque, ao que tudo indica, o Serra tinha uma vida muito espartana, né, em relação a artistas e tal. Ele sempre foi contra cigarros, né? Não parece uma pessoa de excessos, ou pelo menos Perfeito. A gente não sabe, né? Assim, existem 3 coisas que podem anunciar que a doença de Parkinson está se manifestando. Quando ele descobriu agora, né, ou seja, no marco 0 do diagnóstico, isso significa que a doença já está acontecendo há 10 anos atrás. Meu Deus! Quando a doença se manifesta, 80% da população de neurônios dessa região aqui do pescoço, né, que liga o cérebro à medula, 80% da população já está destruída. E o que acontece? Olha que interessante, Leda. 3 são alguns sintomas que podem, lá na frente, virar Parkinson. O primeiro deles, anosmia, que não é a anosmia do Covid, mas são pacientes que têm problemas em cheirar coisas do nada, 10 anos antes. Mas calma, tá, pessoal? Isso aumenta um pouquinho a chance, mas não é uma sentença. Outra coisa é transtorno do sono, aquele, não sei se tu conhece, aquele que a pessoa se bate no marido, bate na esposa, fica fazendo movimentos involuntários, que é o transtorno comportamental do sono REM. Quem tem esse tipo de distúrbio também tem, não se sabe se é um fator de risco para Parkinson ou já é o Parkinson. E a terceira coisa, que eu acho a mais sensacional, em recente entrevista que eu fiz com o professor Francisco Cardoso, que não é o Francisco Cardoso aquele do tratamento precoce, mas é o Francisco Cardoso de Minas Gerais, que para mim é figura internacional. Ele que devia estar aqui te dando essa entrevista, mas enfim, tu não teria tempo, porque ele não tem nem Insta. Tá? Eu usei o Insta da esposa dele. Mas ele... que é a constipação, Leda. Olha... Existem 2 estudos... Mas isso faz sentido, porque o doutor... Lembra do intestino nosso segundo cérebro? Exatamente. Doutor Elian Povo. Eu entrevistei o doutor Elian Povo várias vezes. Ele deve ter mencionado isso. Eu não me lembro se ele chegou a dizer isso, mas ele falava muito isso, no intestino nosso segundo cérebro. E fez um livro com esse título, e é verdade, né? Cada vez ele foi pioneiro nisso, mas hoje só se fala nisso. Então, tem 2 estudos super bem conduzidos, embora sujeitos a críticas, que viram que aquela proteína, aquele gene que codifica aquela proteína que machuca o cérebro, que é a alfa-sinucleína, não importa aqui agora, mas ela foi encontrada no intestino. E a teoria é de que ele sobe pelo nervo vago e vai lá e destrói essa região aqui. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!